Essa questão de falar que o negro é odioso, que o negro é revoltado, isso também faz parte do racismo, né? Porque aqui no Brasil, quando o negro se levanta com altivez para enfrentar o racismo, ele é limado. Quem não se recorda aqui do Goleiro Aranha? Sim. Quem não se recorda aqui do caso do Goleiro Aranha? O que aconteceu? Jogo do Grêmio e Santos, né? A torcida do Grêmio começou lá no Sul, né? O Sul, né? Que se acha a Europa brasileira, né? Eles queriam até se separar do restante do país. Então imagina, né? Como é o Rio Grande do Sul, né? Então, assim, eles estavam imitando o macaco e fazendo sons como o macaco faz. E aí ele se sentiu incomodado, chamou o juiz e falou: olha, isso é crime, tá? A torcida do Grêmio está aqui cometendo um ato racista, você como árbitro do jogo, eu quero que você pare o jogo e tome providência, né? Chame a polícia militar para deter as pessoas que estão praticando racismo contra a minha pessoa. Tá, nada foi feito, né? Mas nesse interim, a Rede Globo pegou uma jovem, bem jovem, deveria ter 20 anos, né? Falando assim, macaco, né? Isso foi para o Fantástico e teve uma imensa repercussão. E aí começa toda a articulação supremacista branca aqui no Brasil. A articulação da supremacia branca. Qual é a primeira articulação? É pegar o manual Morgan Freeman, né, que todo branco racista aqui tem. Morgan Freeman é aquele ator que disse que o dia que nós tivermos consciência humana, não vamos precisar do dia da consciência racial. É até assertivo a fala dele. Porque se o branco ocidental tivesse tido consciência humana há séculos atrás, não tivesse invadido o continente africano, saqueado o continente africano e sequestrado negros e negras para que esses negros e negras vendessem a sua força de trabalho escrava para enriquecer a Europa, obviamente hoje nós não precisaríamos realmente, Morgan Freeman, capitão do mato, safado, nós não precisaríamos do dia da consciência negra. Então, o branco racista, ele abre o manual Morgan Freeman e a primeira coisa que o branco racista faz é o seguinte: eu quero pedir desculpas, né? Eu não fui racista, não era essa a minha intenção. É a primeira coisa que você escuta de um racista. Não, desculpa, você interpretou mal, era só uma brincadeira, né? Segunda coisa que o racista usa do manual Morgan Freeman. Eu não sou racista, eu tenho amigo negro, né? Eu até já namorei um negro, né? Já namorei um negro. Pô, nossa babá é negra, pô, é como se fosse da família. Então eu não sou racista, você também escuta muito isso. E aí começa todo um processo, e a mídia trabalha muito nisso, e trabalhou na questão do Goleiro Aranha, vocês vão recordar aqui, de tentar fazer a reconciliação da branca racista com o negro que sofreu racismo. O que o Aranha fez? A Fátima Bernardes, que sofre de síndrome de Princesa Isabel, né? Sofre da síndrome de Princesa Isabel, aquele programa dela é um lixo, ela quis fazer a reconciliação do Aranha, que sofreu racismo, com a branca racista. Ela quis fazer a reconciliação, porque no final, a mídia empresarial burguesa colocou ela como vítima, né? O Aranha virou o vilão e ela ficou como vítima, porque ele se levantou. Aí o que o Aranha fez? Ele tomou a atitude certa, ele falou: meu amigo, até perdoei ela, mas racismo é crime, vamos para a justiça, ela tem que pagar. Ela tem que pagar. Aí eu te pergunto, o que fizeram com o Goleiro Aranha? Cadê o Goleiro Aranha? Ele se aposentou num clube lá da 2ª divisão, limaram. Quando o negro se levanta com altivez para enfrentar o racismo, ele é limado. Sabe o que eles querem? Querem que o Deus deles, que nos ensinou através da Bíblia, que foi utilizada para nos escravizar, se o negro tivesse consciência racial, ele estava atacando fogo na Igreja Católica, que dizia que nós não tínhamos alma, que estupravam as nossas mulheres. Não está lá dentro, tinha que tacar fogo na Igreja Católica, tacar fogo na Bíblia, que usaram a Bíblia para realizar o processo de escravidão. Mas está cheio de negro na Igreja Católica e está cheio de negro dentro da Igreja Evangélica Neopentecostal. O que fizeram com a Aranha? Limaram a Aranha, porque o que eles querem é domesticar o negro. Por isso que eu falo para vocês, jamais ninguém vai tirar de mim a minha revolta, ninguém vai tirar de mim a minha indignação, ninguém vai roubar de mim a minha coragem em tempo e hipótese alguma. Em tempo e hipótese alguma, o que falta para o Brasil é indignação. Porque acontece o que aconteceu ontem com João Alberto Silveira, quando ele é espancado até a morte por seguranças do Carrefour, sendo filmados. No dia seguinte, as pessoas tocam sua vida. Essa que é a realidade no Brasil. As pessoas normalizam o que não é normal, banalizam o que não é para banalizar. Então não dá mais para suportar isso, não dá mais para aguentar isso, porque isso nos adoece.
Vocês sabem os problemas psicológicos que eu tenho? Às vezes eu fico 3 dias sem dormir. Às vezes eu fico 3 dias sem dormir. Eu fico pensando no meu filho, porque eu não estou lutando por essa juventude só não, estou lutando por mim, estou lutando pelas futuras gerações, estou lutando para honrar a minha ancestralidade. Mas só que essa luta antissistêmica, essa luta contra a violência estatal, essa luta contra a milícia, essa luta contra a polícia, cobra do nosso corpo. Uma hora a cobrança chega. E a cobrança chegou para mim. Então, não venham me pedir para ser pacífico, eu não vou falar de amor, eu não vou recitar poesia. Possa ser, companheiros, que um dia eu volte aqui no DCM e recite poesia para vocês, fale de amor, mas eu só estou retribuindo aquilo que o sistema fez comigo a vida toda. Eu estou retribuindo aquilo que o Estado não fez por mim, estou retribuindo aquilo que a sociedade fez comigo. Foram só portas fechadas. Eu falei hoje na 247, vocês não sabem o que é entrar no ônibus, o ônibus lotar e superlotar e ninguém sentar ao seu lado. Você não sabe o que é você querer pagar uma conta no banco e a porta giratória travar. Você não sabe o que é procurar um emprego e toda vez você escutar a mesma coisa, você saber que você é qualificado. E a mulher do RH pegar o seu currículo e falar, olha, seu currículo é impecável, mas você não enquadra-se no perfil da empresa. Você não sabe o que é entrar numa loja e os vendedores não lhe atender como se você fosse invisível ou tivesse com uma lepra. Isso eu passo todo dia. Você não sabe o que é você sair na rua e você escutar sua mãe. Tenho certeza, você que é branco, jovem da classe média, quando você sai, o máximo que a sua mãe fala para você é o seguinte, filho, se beber, não dirija. Tá? Se você for beber, deixa a chave do carro com alguém. Tá? Toma cuidado. Sabe toda vez que eu vou sair o que a minha mãe fala para mim? Filho, tira esse boné, não vai de touca, não usa esse casaco preto. E a tradicional frase, quando eu já estou atravessando a porta para sair na rua, você está levando o documento? Por que essa preocupação? Porque a minha mãe sabe que eu sou um homem negro. E a minha mãe sabe que eu sou um alvo do sistema. Vocês não sabem o medo que eu sinto quando eu me deparo com uma viatura em uma rua escura, ainda mais eu que denuncio eles. Os policiais falaram que não me matam na Babilônia, mas me matam se me pegarem na região deles. Agora, pessoal, a vida é uma escolha. É isso que eu quero falar para você. De coração, olha para esse homem preto aqui. Eu tenho 43 anos. Eu tenho um filho de 3 meses. Eu tenho uma filha de 13 anos. Olha para mim. Olha para mim e veja se você vê verdade no que eu vou falar para você. A vida é uma escolha. Eu escolhi. Eu escolhi. A vida é uma decisão. Você decide. Você decide se você vai viver de joelho e morrer como escravo. Você pode viver livre e morrer de pé, com honra, como homem, como uma mulher, como um revolucionário. É uma decisão. Eu não quero que você seja igual a mim, mas a vida é uma decisão. Todo dia a gente toma uma decisão. Qual roupa a gente vai colocar para ir para o trajeto de trabalho? Qual ônibus a gente vai pegar? Se vai mudar o itinerário? Todo dia a gente toma decisões. A vida é uma decisão. Você vai tomar uma decisão com o conhecimento que você adquiriu na academia. Porque é muito engraçado isso, eu queria fazer essa pontuação, existem os revolucionários estagiários. Aquele cara que entra na academia, entra na universidade, fica no movimento estudantil, é o mega revolucionário, conheci vários. Depois que o cara se forma e ele vai vender a força de trabalho dele para o capital, aí passam-se alguns anos, você encontra o camarada. Aí você fala, pô, e aí, cara? Ele aí, André, como é que tá? Pô, tô na luta, irmão. Tô na luta. Pô, cara, pra mim não dá não, tô trabalhando lá no escritório, entendeu? Não tenho mais tempo. Quer dizer, se rendeu ao sistema. Então são os revolucionários estagiários. A revolução tem que estar dentro de você, tem que estar na sua cabeça e tem que ter coragem. A primeira coisa é tem que ter coragem. E aqui eu quero falar do Marighella. Eu não tenho tempo para ter medo, não dá para ter medo. Sabe por que eu não tenho medo, pessoal? Porque o sistema branco, racista, tirou tanta coisa de mim, animalizou o meu corpo, objetificou o meu corpo, tirou a minha dignidade, tirou a minha honra, tirou a minha autoestima. Agora, ele cometeu um grande erro, que com tudo que ele tirou de mim, ele tirou também o medo. Eu não tenho mais medo. André, você não tem medo de morrer nas mãos das milícias? Eu não tenho mais medo. Eu não tenho mais medo, eu não posso ter medo. Eu não posso ter medo pelo meu filho. Eu não posso ter medo pelas futuras gerações. Agora é uma escolha. Pessoal, eu não estou falando aqui de boca para fora, não. Eu vivo essa merda. Eu vivo isso. A minha mãe tem medo de eu morrer, a companheira tem medo, todo mundo. Mas eu não tenho mais.
Porque a revolução vai vir daqueles sem nada a perder, é disso que eu acredito, por isso que eu estou disputando os varejistas de droga, por isso que eu estou em conversação com os policiais antifascismo, por isso que a gente tem que discutir com os evangélicos, a gente tem que ter inserção no exército brasileiro para a gente construir a correlação de força, para no momento certo a gente golpear o capitalismo, tomar a bola, e aí o jogo vai ser de acordo com as nossas regras, porque jamais venceremos um jogo onde as regras são impostas pelo nosso inimigo. E é assim que é na democracia burguesa, e é assim que é no Estado burguês, e é assim que é no capitalismo. Tá aí o YouTube boicotando a gente, tirando do ar, porque eles têm o poder, tá na mão deles, porra. O que a gente tem que fazer? Tem que tomar, socializar os meios de produção, mudar os modos de produção. A reforma agrária, que é tão essencial no Brasil, que mexe diretamente com o povo negro. Porque quando o negro foi liberto aqui no Brasil, com a falsa abolição que aconteceu no 13 de maio de 1888, eu não devo porra nenhuma para a Princesa Isabel, não devo nada a ela, não devo nada a essa mulher. Uma mentira, a maior mentira contada no Brasil é a falsa abolição. Lançaram o negro à própria sorte, merda, não deu terra, não deu indenização pecuniária, não deu casa, não deu nada. E agora nós estamos nessa condição precária e deplorável. Porque as ruas têm cor, aqueles que vivem nas ruas têm cor, aqueles que vivem nas favelas têm cor, o sistema carcerário tem cor, é a cor preta. A morte no Brasil tem cor, é a cor preta. Somos nós que recebemos os menores salários. Que é a mulher negra que morre com a violência obstétrica. A gente já nasce lutando para não morrer, porra. Então não dá para eu ouvir da esquerda cirandeira, André, você é violento, porque vocês não vivem o que eu vivo. Vocês não passam o que eu passo e eu não tenho o tempo de vocês. Quero mandar um recado para a esquerda cirandeira pequena burguesa. Eu não tenho o tempo de vocês. Vocês são covardes. Vocês estão lutando pela manutenção dos poucos privilégios. Os poucos vocês vão perder, porra. Vocês vão perder. Então tenham coragem, esquerda brasileira. Vamos ter coragem de ousar, vamos organizar a classe trabalhadora. O momento é esse. É no momento da diversidade, da desesperança, que a gente tem que abrir uma janela de esperança no meio do desespero do povo. Então essa é a nossa função enquanto revolucionários e enquanto socialistas no Brasil. Se nós queremos voltar a disputar mentes e corações e não só as urnas, que isso também é para ontem, né? A esquerda remete toda a sua luta às urnas e as urnas não resolvem os nossos problemas. Nós temos que voltar a disputar mentes e corações. É isso que a extrema-direita está fazendo com a sua linha auxiliar, que são as igrejas evangélicas neopentecostais. Acorda, esquerda. Isso é muito sério. Os caras vão se tornar daqui a 20 anos o maior segmento religioso. E está na mão da extrema-direita. Agora, eu volto a pontuar aqui, disputar os pentecostais, os neopentecostais, não é disputar as suas lideranças. Esse aí, me desculpa o YouTube, a gente tem que deitar, botar na vala. Eu estou falando de disputar a classe trabalhadora que está dentro dessas igrejas, desses templos, dessas empresas, dessas máfias, sendo iludidos e ludibriados. Porque não existe uma ferramenta mais poderosa de alienação da classe trabalhadora do que a religião. Então, nós temos que disputar o povo que está lá dentro. Como a gente vai fazer isso? Não sei. A gente tem que construir métodos para a gente alcançar isso. Isso é para ontem, companheiro, isso é para ontem. Por quê? Isso acaba refletindo nas urnas. É o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Né? Por exemplo, eu não posso fazer política em área de milícia. Se eu for lá, vocês não vão ver essa cara preta aqui mais. Vão me matar. Porque a milícia é máfia, ela tem intencionalidade de Estado. Ela não é tão organizada, mas eles têm intencionalidade de Estado. Sabe, eu recebi notícias aqui que a milícia, ela amedronta os moradores dizendo que eu consigo ver se você votou no nosso candidato ou não. As pessoas ficam com medo. Eles não sabem, ficam com medo. Essa é a realidade aqui no Rio de Janeiro, esse processo de mexicanização, né? O Bolsonaro viabilizando a liberação de armas para favorecer a luta no campo, né? Para matar aqueles que lutam por um pedaço de terra, a luta dos camponeses, a luta do MST, de outros movimentos. Ao mesmo tempo, ele vem aqui fomentando o crescimento e a expansão das milícias juntamente com as igrejas evangélicas neopentecostais. Você precisa entender uma coisa: milícia controla território. Você não entra para fazer política. E as controlam mente. Essa equação macabra resultou na vitória do Witzel, resultou na vitória do bispo prefeito Crivella e do Bolsonaro, que teve 77% dos votos aqui no Rio de Janeiro. Isso é sério, isso é grave, isso está acontecendo no Rio de Janeiro e a ideia é se espalhar pelo Brasil. O que nós vamos fazer? Precisamos nos organizar. Precisamos nos organizar. A esquerda precisa se organizar. Então, quando eu falo da construção da nossa autodefesa, é isso. A autodefesa não é só armar a militância.
é a relação da rede entre os estados, a relação internacional para abrigar os nossos militantes, é um atendimento, uma rede de psicanalistas e psicólogos para cuidar da nossa saúde mental, é uma rede de juristas para dar atendimento jurídico. Pessoal, cara, vocês já viram as denúncias que eu fiz aqui? Você acha que alguém tem coragem, em sã consciência, de falar o que eu falei aqui para vocês e voltar para a favela? Não tem. Não tem. As pessoas têm medo, e tem que ter medo mesmo. Agora, eu preciso que a gente construa essa rede para minha proteção. Então, daqui a pouco eu vou morrer. Daqui a pouco eu vou morrer. Então, assim, a gente precisa fazer isso para ontem. Mas não se discute isso. Não se discute mais essas coisas, não se discute socialismo, não se discute mais nada. Sabe, é só eleição, é só cabeça na eleição, é pensando em eleição, articulação na eleição, só vai na periferia e na favela para pedir voto, reproduz o que a direita faz. Então nós precisamos, para ontem, voltar a disputar mentes e corações aqui no Brasil. Eu queria fazer uma fala, antes da gente encerrar, eu sempre faço ela para justificar um pouco do ódio que eu sinto. Vocês precisam entender que tem duas válvulas que me movem, o ódio e o amor. Eu tenho muito ódio, vocês não têm noção, mas é muito. Mas eu também tenho muito amor pelo meu povo, pelo oprimido. Então essas duas válvulas, elas me movem, elas me movimentam, são meu combustível de luta. O ódio e o amor. Eu quero dizer para vocês o que alimenta o meu ódio. O que alimenta o meu ódio é o seguinte. Eu vou citar 4 casos aqui que aconteceu no Rio de Janeiro. De repente vocês não ouviram falar isso. Vou citar 4 de centenas que eu sei. Primeiro caso é na favela do Borel. Um jovem saiu para comprar um saco de pipoca. Quando ele retorna para sua casa, ele é alvejado com tiros de fuzil disparados por policiais da UPP. Ele é colocado e jogado dentro da viatura como se fosse um cervo. O caso foi para a justiça. Os policiais alegaram que confundiram um saco de pipoca, que é parecido com isso aqui, saco de pipoca, com uma pistola. Ele confundiria um saco de pipoca com uma pistola em uma área nobre da zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Leblon, nas mãos de um jovem branco? Não. Então é uma questão de cor e de CEP. Segundo caso, favela do Chapéu Mangueira. Rodrigo estava esperando sua companheira com seus 2 filhos. A polícia militar entra em uma incursão nessa política de guerra às drogas baseadas no confronto. Avista o Rodrigo com guarda-chuva na mão uma noite de quarta-feira chuvosa e alveja o Rodrigo com 3 disparos de fuzil. Rodrigo vai a óbito. O caso foi para a justiça. Chegou lá, os policiais alegaram que confundiram um fuzil com um guarda-chuva. Ele confundiria um fuzil com guarda-chuva numa noite chuvosa? O crime do Rodrigo foi esse. Foi estar com guarda-chuva numa noite chuvosa, porra. Esse foi o crime do Rodrigo. Terceiro caso. Favela de Acari. Michael, o nome da criança. Desculpa, pessoal, que me ligaram aqui. Michael, o nome da criança. A Polícia Civil faz uma operação na favela de Acari e o Michael é alvejado com um tiro de fuzil na cabeça. Foi a óbito na hora, óbvio. E aí o pai dele, que eu conheço, ingressou um processo na justiça. Vocês acreditam que os policiais civis tiveram a coragem de alegar que foi autos de resistência, ou seja, uma criança de 2 anos, eu estou falando de uma criança de 2 anos, segundo os policiais, encontrava-se armado, trocando tiros com eles. Eu conheço o pai do Michael. Sabe quanto tempo aconteceu isso, pessoal? Há 25 anos. Há 25 anos que esse homem vai para frente do Ministério Público, todo aniversário do Michael, ele leva a fotinha do Michael, uma criancinha de 2 anos de idade, leva a fotinha dele, que ele falou: André, eu já morri, né? Eu já morri. Eu morri quando enterraram meu filho, porque é isso que fazem com as mães vítimas de violência do Estado e com os pais. Matam eles por 2 vezes. Primeiro o Estado tira os seus filhos e depois eles têm que comprovar que seu filho não era varejista de drogas e criminoso. Ele falou: já morri com meu filho, mas eu vou lutar até o último dia da minha vida para que tirem essa mancha e essa mácula do meu filho de 2 anos de idade, que hoje é considerado para a justiça brasileira como um criminoso. 25 anos. Você olha para os olhos desse pai, você não vê vida, você vê dor, tristeza. Último caso, favela da Maré.
O BOP, o Batalhão de Operações Especiais, que tem como símbolo uma caveira, entrou numa creche às 5 horas da tarde. E isso, pessoal, por que eu estou com a saúde mental desequilibrada e eu estou doente? Porque o movimento Favela Não Se Cala recebe essas denúncias. Então eu escutei as mães fazendo esse relato que eu vou relatar para vocês. Eles entraram na creche, xingaram aquelas mães de puta, de piranha, de vagabunda, de vadia, só com a intencionalidade de humilhá-las. Não satisfeito com esse processo de desumanização, eu queria falar com você que é mãe. Eu queria falar com você que é mãe, você que é mulher, que está me assistindo agora. Você sabe que quando você leva seu filho para a creche, você leva fralda, né? Leva algumas coisas, mas principalmente fralda, né? Que a criança urina, defeca muito, né? Nessa idade. E esses policiais do BOP, depois de fazer toda essa humilhação com essas mulheres, isso elas contando para mim, como se eu estivesse aqui falando com vocês, olhando para você que é mulher. Você acredita que eles tiveram a coragem de revistar a fralda das crianças? Mas você acredita que não era a fralda que estava na bolsa? Você acredita que eles tiveram a coragem de revistar a fralda das crianças no corpo das crianças? Você acredita que eles tocaram na parte íntima de crianças de 2, de 3 anos, na frente das mães? Vocês conseguem acreditar nisso? Aí o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer? Aí vocês querem que eu faça o quê? Vocês querem que eu faça o quê? Aí vocês querem que eu chegue aqui e faça o quê? Né? Vocês querem que eu faça o quê? Né? O que eu vou fazer? Né? Aí você fica escutando isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Né? Aí vocês não querem que eu fale de revolução, vocês não querem que eu fale de autodefesa, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o quê?